Bem, esse é o segundo vídeo do nosso treinamento Grande Segredo Revelado, Sã Doutrina, Movimento Deep Reconnection. Então nesse vídeo eu vou falar sobre quem é o Ronaldo, tá? No outro eu dei alguns dados muito interessantes, uma introdução para você entender que Deus ele tem sim uma forma como ele deseja ser adorado, não é como você quer, como eu quero, como fulano, beltrano quer, não. Ele existe, ele foi muito específico, muito claro na sua palavra sobre como ele deseja ser adorado como nosso Criador, de direito ele tem esse desejo, tá? Só que isso ficou oculto. Então, para você entender, chegar a entender isso, você precisa cavar fundo, pesquisar mesmo. Senão você não vai entender. Você vai fazer o que a maioria das pessoas acabam fazendo do jeito que eles acham que Deus deve ser adorado, o que eles acham sobre a identidade de Deus, sobre a identidade de Cristo, sobre a questão do Espírito Santo, enfim. Por isso que é importante a gente tirar um tempo para a gente poder pesquisar, tá? Isso foi no vídeo anterior. Se você não assistiu, então assista. Nesse agora eu vou falar um pouquinho do Ronaldo. Quem que é o Ronaldo? Por que eu estou compartilhando isso com as pessoas, tá? De uma forma bem rápida aqui, eu vou te dar uma visão sobre mim, sobre o que eu penso, o que eu acredito, entendeu? E por que eu estou compartilhando esse tipo de informação, tá? Bom, o Ronaldo é filho do Deus Altíssimo. Sou apaixonado pela vida, apaixonado pela minha esposa e há décadas, na realidade, eu vinha buscando respostas às importantes questões da vida. Mais de 40 anos, para você ter uma ideia. Desde 10 anos de idade, para você ter uma ideia, eu já tinha muitas dúvidas, muitas questões sobre o significado da vida, por que tem tantas guerras e uma série de outras coisas que acontecem na morte, enfim. E o que vai ser do futuro? Isso com 10 anos de idade. Claro, imaturo, meus pais não tinham esse tipo de respostas, enfim. Aí foi com o tempo mesmo que isso foi sendo clarificado para mim, certo? E recentemente, na verdade, eu tive algumas peças que me ajudaram muito a ter uma visão ainda maior sobre o significado da vida e sobre o que significa adorar ao Criador da forma como Ele quer ser adorado. É isso que eu quero compartilhar com você. Eu nasci num lar cristão católico, tá? Até os 13 anos de idade. Não éramos praticantes, eu não lia a Bíblia, terceirizava isso, essa responsabilidade, deixava para outras pessoas, para o padre, enfim. Eu não era de me envolver com essas coisas. Então, obviamente que as respostas demoraram muito mais para serem encontradas, tá? Com 13 anos de idade, conheci um grupo de amigos na minha escola, que eles faziam parte de uma outra denominação mais voltada para o protestantismo, que tinham respostas, entre aspas, diferentes, baseadas na Bíblia. Aquilo me chamou a atenção, muitas coisas realmente eram corretas, faziam sentido, aquilo fez um grande sentido para mim. Claro que eu era muito imaturo, com 13 anos de idade, mas aquilo me chamou a atenção. Inclusive eles se consideravam a única religião verdadeira. É um grupo que bate de casa em casa, especialmente nos fins de semana, para falar da Bíblia para as pessoas, ou às vezes ficam com aqueles carrinhos em lugares movimentados para poder disponibilizar as suas informações. Enfim, foi esse grupo que eu acabei fazendo parte durante 35 anos. Casei lá dentro, minha esposa também nasceu dentro dessa instituição e juntos ficamos décadas ali. Até que algumas coisas começaram a incomodar. Algumas perguntas começaram a vir à tona, em especial na fase de pandemia, 3 anos e pouco atrás. E aí, com mais tempo para pesquisar, mais focado com a internet, acabei descobrindo, puxa, que aquilo realmente não fazia sentido. A forma como nós estávamos tentando adorar a Deus não refletia a forma como realmente a palavra dele mostra. E foi muito difícil. Por quê? Porque era um grupo muito fechado. Tão fechado que se você sai, ninguém mais fala com você. Na realidade, eles praticam algo chamado ostracismo social. Te cortam. E todos os nossos contatos, amigos, familiares, a maior parte dos familiares da minha esposa eram dentro da instituição. Então não foi fácil tomar uma decisão de romper com esse tipo de grupo, sair dessa bolha, por assim dizer. Foi uma das decisões mais difíceis que nós tivemos que fazer. Mas nós decidimos fazer. Por quê? Porque nós, sinceramente, queríamos realmente fazer a vontade do nosso Criador, independente se tivéssemos que fazer coisas difíceis. E essa foi uma das coisas mais difíceis que nós tivemos que fazer. E nós rompemos, literalmente, com esse grupo, tá? Minha esposa perdeu o contato com todos os familiares e não falam mais com a gente. E tá tudo bem, nós não temos raiva das pessoas, eu só estou contando para você entender o meu histórico aqui, o meu background e do porquê que eu criei esse treinamento, o Grande Segredo Revelado. Por quê? Porque não foi da noite para o dia que eu cheguei nesse conhecimento. Foram literalmente décadas.
E esse ano em especial, claro que tudo que aconteceu contribuiu para que nós descobríssemos o que nós descobrimos esse ano. Há 10 meses atrás, mais precisamente. Estou gravando isso em novembro de 2024, então em fevereiro eu tive acesso a um material que simplesmente foi transformador para a minha vida, e em cima desse material é que eu pude me aprofundar muito mais no entendimento, no conhecimento sobre como adorar ao Criador, certo? Então, enfim, saímos de lá, depois eu comecei... Só que quando você sai, é como que a sua base tivesse sido tirado dos seus pés. Foi isso que eu senti exatamente. Não foi fácil. E depois que saímos da instituição, claro que outras questões acabaram aparecendo, tá? Sobre a questão da identidade de Deus, de Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre o futuro da humanidade, inclusive, para onde nós vamos, entendeu? E eu fui em busca disso. E acabei desenvolvendo uma linha de raciocínio, de crenças agora, dentro do sistema protestante, na verdade, das religiões evangélicas, entendeu? E foi muito chocante também o fato disso ter acontecido, pelo que eu descobri depois, que eu vou te contar daqui a pouquinho, tá? Mas o que eu quero frisar agora é que nesse meio tempo, até agora, eu nunca perdi a fé num Criador. A ideia de que, olha, a gente veio de uma ancestralidade do macaco, de que, olha, as coisas surgiram num caldo orgânico lá de Alexander Oparin, em 1924, ou que o universo surgiu de um Big Bang, Lemaitre falou isso em 1920, entendeu? Nunca isso entrou na minha cabeça. Então, você vê nitidamente quando você começa a analisar, certo? As intenções por trás dessas teorias, que não são intenções boas de te explicar alguma coisa. Não são. Você vai ver isso durante esse treinamento. Então, eu nunca perdi a fé. Eu fui em busca disso, certo? Continuei, só que agora dentro do mundo evangélico. Comecei a acreditar num monte de coisa que eu achava que fazia sentido. Então, você vê, né? Como que é complexo essa questão de adoração. Até que há 10 meses atrás tive acesso a um conhecimento assim, a um grupo de pessoas que na verdade amam a Bíblia, amam a palavra de Deus, não tem CNPJ, não cobram dízimos, se reúnem nos lares, pessoas muito simples, mas com profundo amor, coragem e um profundo conhecimento bíblico histórico. Aquilo me chamou muita atenção. Falei, não, eu preciso ver isso. Comecei a analisar o material deles, claro, com uma lente agora muito mais cristalina, neutra, para poder avaliar sem mergulhar realmente com tudo em cima daquilo, acreditando naquilo como a única verdade. Não, de forma alguma. Eu falei, não, eu vou checar tudo. E comecei a checar extensivamente. Gastei centenas de horas analisando os materiais. E aquilo foi fazendo um sentido muito grande. Foi me deixando até assustado, para ser bem sincero para você. É claro que muita coisa que eu vi ali eram similares ao que eu acreditava lá dentro da outra instituição. E era similar ao que determinadas pessoas que estão em outras instituições, eu falei, puxa, será que é mais uma seita? Porque tinham coisas, e aí que eu me dei conta de que, você vai ver inclusive nesse treinamento, que o inimigo, na realidade, o que ele pegou? Desde a queda da humanidade, ele pegou verdade sobre Deus, sobre a adoração, e colocou em diferentes lugares, para que seja realmente atrativo. E misturou aquelas verdades com um monte de mentiras. Então é isso que acabou acontecendo. Por isso que gera essa confusão, essa dúvida sobre, mas não existe verdade absoluta. Existe sim. O Criador possui a verdade absoluta. Quer você aceite isso, quer não. Então aqui nós vamos expor para você muitos materiais, muitas informações para ajudar você a chegar às suas próprias conclusões. Jamais você vai acreditar em mim. Eu quero que você chegue às suas conclusões. E quando eu fui tendo acesso a esse material, foi sendo incrível. Hoje, Ronaldo, 10 meses após eu ter acessado esse material, hoje eu entendo que Deus realmente ele é único e que a forma como Ele quer ser adorado pode-se dizer que forma realmente uma impressão digital única. Quando você entende isso, você vai ver, você vai sentir que é a coisa mais preciosa, mais valiosa que um ser humano poderia encontrar. Tá? Então, eu sou alguém muito simples, não sou dono da verdade, não estou aqui para julgar você de forma alguma, tá? Eu estou aqui justamente para compartilhar algo que eu encontrei, algo que foi valioso para mim. Não faço parte da única religião verdadeira que vai ser salva, de forma alguma, entendeu? Não estou aqui para forçar você a nada, certo? Mas estou aqui para compartilhar essas informações, para que você possa também avaliar, puxa, eu nunca tinha olhado por esse ângulo. Olha, isso daqui é muito interessante. Perfeito?
Lembre-se que nós temos o direito, o livre-arbítrio de escolha, mas nós precisamos ir atrás das respostas para que a gente possa entender realmente esses assuntos. Então esse material que eu estou preparando é justamente com todo o carinho do mundo para que você possa ter acesso a algo cristalino, a algo fácil de se entender. E sempre lembre-se que a responsabilidade do uso que você vai fazer desse conteúdo que eu vou disponibilizar gratuitamente é 100% sua. É de sua inteira responsabilidade o que você vai fazer com essas informações, tá bom? Então espero que você tenha dado para você ter uma ideia de quem é o Ronaldo, tá? E do porquê realmente eu quero compartilhar isso como algo, como forma de gratidão por tudo aquilo que eu tenho recebido em relação a conhecimentos sobre os propósitos do Criador para a humanidade, ok? No próximo vídeo eu vou falar para você, nós vamos falar sobre para quem é e para quem não é o treinamento Grande Segredo Revelado. Então se prepara porque o próximo vídeo vai ser muito legal e você já vai ter uma ideia se isso daqui realmente é para você ou se não é para você, tá certo? Então nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço no coração. Até mais. Tchau, tchau.